Vamos começar esse vídeo falando o que é veganismo. Veganismo é a exclusão de todo sofrimento animal, de toda a exploração, seja em alimentos como carnes, queijos, leite, etc., ou também em vestuário, como couro, travesseiro de pena e etc. Também outro tipo de consumo que envolva a exploração animal. Dito isso, também se acrescenta na definição de veganismo que os adeptos ao veganismo, pessoas que praticam o veganismo, tentam excluir tudo isso que eu falei na medida do possível e do praticável. Além disso, tem também outra definição que eu quero trazer antes de começar essa discussão, falando que veganismo é sobre os animais. Eu estou falando bem pontuado, porque eu quero que isso fique muito claro, tá? Política. A galera brinca muito sobre política e tem medo de falar sobre veganismo e política, pois acham que isso vai enfraquecer o movimento. Mas é muito importante que falamos sim de política, porque a política, ela entra em questões de organização social. E para que o veganismo aconteça em todas as esferas, precisa-se de organização social, precisa-se de organização econômica. E quando a gente vai falar de política aqui, a gente não está falando de esquerda ou direita, e sim da definição de política, que é promover a organização de uma comunidade, de um país, entre outras coisas também, mas eu não vou entrar agora nisso. Então, eu quero te falar o básico. Tendo a definição de veganismo e a definição de política, a gente entra em partido. Partido são grupos de pessoas que têm ideias parecidas com algumas coisas. E essas pessoas, elas fazem e agem de acordo com suas ideologias, certo? Seja esquerda ou seja de direita. Dito isso, não importa se A é de direita ou se B é de esquerda. Se A faz coisas para o veganismo e B também, tá tudo certo. Se eles combinam entre si, nas mesmas escolhas que está lá na primeira definição que eu falei, se A e B engloba toda aquela definição, excelente! Não importa as ideologias, importa que politicamente, porque tudo é política, estão agindo em prol do veganismo. Agora é um erro tirar do veganismo a política. Quando a gente entra na questão que é o título do vídeo, sobre a alimentação cara ou barata vegana. Quando eu entro nessa questão, eu entro na questão do capitalismo e políticas públicas. Quando falamos de uma alimentação viável a todos, uma alimentação vegana, eu não estou falando de industrializados. É por isso que muitas pessoas falam que veganismo é caro. Mas se você for comer vegano e quiser comer iogurte, não sei o que, tudo industrializado, cara, vai ficar cara a sua alimentação. Então, a partir do momento que eu me tornei vegana, ali no comecinho, eu comecei a introduzir alguns industrializados. Hoje em dia, não, porque eu já me acostumei a comer como eu como hoje, que é com alimentos vindos da terra. Eu faço um iogurte que eu pego a banana, bato lá com leite vegetal,
E morango fica delicioso, um pouquinho de calda de tâmara, ou você adoça da sua preferência, porque talvez não é em todo lugar que encontre a tâmara. E aí que entra a questão das políticas públicas, porque a política pública que visa que esse alimento chegue na sua mesa, porque os alimentos de origem animal é mais caro que os alimentos de origem vegetal em questões que estamos falando aqui do leite, porque o governo oferece subsídio para empresas produtores de leite. O que é isso? Eles oferecem dinheiro mesmo para que ajude nessa produção, falando a grosso modo. Produtos de origem vegetal não tem isso. Só que aí a gente também entra em questões que às vezes as pessoas do veganismo não querem falar sobre ou evitam falar sobre política, que é um erro na minha opinião, porque a gente entra também em questões de pessoas que poderiam estar auxiliando a nossa causa, que são os intolerantes à lactose, pessoas que têm algum tipo de alergia de origem animal. Se todas essas pessoas se colocassem diante de pessoas que podem mudar alguma causa, cobrassem dos deputados e etc., um preço mais baixo desses alimentos e não aceitasse que os alimentos de origem vegetal tivesse um valor mais alto que os de origem animal, falando de alimentos industrializados, talvez isso mudaria. Então, assim, falar de política, eu sei que no veganismo, a gente não é a ideia ficar falando de política, porque veganismo é contra a exploração animal, e aí a gente tira todo esse consumo, já que eu falei, de origem animal, mas isso envolve política, vocês me entendem? Então, falar de política não é falar de partido, falar de política dentro do veganismo é falar das pessoas do interior mesmo, que a galera aí das grandes cidades não tem noção. Que eu nasci, morei na zona rural por muito tempo. E quando eu me tornei vegetariana, eu não tinha industrializado, então não vem falar pra mim que não dá pra ser vegana ou vegetariana por conta que alimentos veganos são caros. Industrializados, alguns deles sim mais caro, mas também entre outras questões que eu vou falar aqui. Se eu compro um leite vegetal, que ele é um pouco mais caro, alguns até bem mais caro que o leite animal, mas eu como uma alimentação que é rica em frutas, verduras e legumes que a galera acha caro, porque ela tá comprando um quilo de carne que dura para o almoço e para janta, aí realmente a carne, o quilo da carne é bem caro, e aí você quer se alimentando numa alimentação que você tá acostumado, que é arroz, feijão, carne, ovo, não, aí você tem que dar aquela mudada, entendeu? Você vai tirando esses alimentos e introduzindo alimentos mais naturais, porque se você falar pra mim que a cenoura é mais cara que a carne, tá confuso isso. Não tá certo. Então, que o feijão é mais caro que a carne, quantas vezes dá pra se comer 1 quilo de feijão? Quantas vezes dá para se comer 1 quilo de carne em uma família, né? Então, isso deve ser discutido. Porque quando eu falo da alimentação vegana, as pessoas falam, é cara. Até que ponto é cara? Se você quiser seguir os industrializados. Mas eu sinto vontade de um iogurte e tal. Faz em casa alguma coisa, assim como eu disse, a história do iogurte de banana e morango. Cara, eu não como industrializado. Industrializados não fazem tão bem assim pra gente. Uma vez ou outra,
né? Eu, sei lá, tô comendo industrializado, entrando na minha casa a cada 5 meses e olha lá. Então eu posso sempre meus pratos, arroz, feijão, às vezes dá pra você fazer uma coisa ali dos vegetais no forno, você inventa receitas, você descobre um novo mundo. Agora, falar assim, algumas receitas veganas também que tem castanha, não é acessível para todo mundo, né? Não é. Então tem outras receitas que não usa castanha também, de leite condensado. Então é falar sobre esses assuntos, que tem pessoas que não têm acesso. E às vezes nem é por dinheiro, às vezes é porque mora numa zona que não chega lá os alimentos industrializados de veganos, entendeu? Mas é possível fazer em casa, assim como com alimentos que vêm da terra. Assim como também a gente tem meios de comprar isso online, né? Se na casa, na sociedade não tem. Mas a gente lutar, então, e ver essa questão de caro, barato, de um ângulo diferente, que não precisa estar se consumindo só industrializados ou ficar consumindo industrializados, porque o iogurte, galera, não é bom não, a galera passa pano para iogurte, tem artigos que falam com leite, inclusive o Dr. Eric, vou deixar o nome dele porque eu não sei falar o nome dele, ele, sempre esqueço também, ele fala, né, da questão do leite, muito sobre isso, e tem artigos que falam da relação do leite e o câncer, não só o leite, mas da carne também. Então, assim, gordura, às vezes eu vou pensar, mas em estética, gordura, né? O leite, ele é muito rico em gordura e não é uma gordura boa, é uma gordura com colesterol, é uma gordura, entendeu? E aí isso pega um alimento de origem vegetal, tem gordura boa. Então é entender e estudar sobre isso. E eu acho que, então, os veganos são muito engajados na questão de exportação de animais vivos, mas às vezes a gente tem que bater de frente com a política do governo. Aí a gente, para que exista, a gente tem que fazer certas ações para que exista, para que acabe isso, essa exportação de animais vivos, que é um grande sofrimento para os animais, um em cima do outro, no meio de cocôs, de fezes e urina, e essa carne chega como, né? Do outro lado também tem isso, né? Que é a questão da carne e infecções, vírus, bactérias e saúde humana. E aí entra toda essa questão. Então, falar de política é importante, falar da alimentação vegana acessível é importante, por isso que eu posto a alimentação acessível. Então, eu já falei aqui, falo de novo, falo no meu livro, Você Não Precisa Ser Vegano para Me Ler. Comer vegano não é caro. Caro é você querer seguir já a sua alimentação de hoje, comprando iogurtes, industrializados, e colocar isso como, eu preciso de um industrializado vegano. Aí não vai rolar. Pra você fazer igual eu falei, que o leite vegetal custa um pouco mais caro, mas quando tira a carne, melhora. Aí eu faço, mas eu como gostoso, faz umas comidas gostosas, eu posto sempre no meu Instagram umas comidas gostosas, dá pra fazer muita coisa boa com pouco ingrediente, que é assim, muito bom, sabe? E aí a galera também que não tem intolerância à lactose, assim como eu, cara, tem tantos alimentos, porque eu não posso nada com pode conter leite. A galera que não tem intolerância à lactose, cara, tem chocolate no mercado, tem muita coisa que é vegana. Então, assim, é super acessível, mas que produto que você está querendo comprar? O industrializado ou o que vem da terra? E também vamos falar, sim, de políticas públicas no veganismo. E sem briga, em respeito.